Olá a todos, bem-vindo ao Healthcare Hustlers USA, o curso de processo profissional, como convalidar o seu diploma de fisioterapeuta nos Estados Unidos. Até agora nós já discutimos sobre qual tipo de serviço você escolher, quais são as diferenças basicamente entre o Type 1 e o Educational Credential Review, como você selecionar e usar isso no site do FCCPT e por que eu recomendo o FCCPT para vocês fazerem esse processo, como fazer a sua inscrição e agora nós vamos falar da parte da coleta documental e envio para o FCCPT. Houve uma mudança desde o período que eu fiz a minha convalidação, isso há 8 anos atrás, e abriram novas portas, novas oportunidades, barateando o custo do envio dos documentos. E é isso que eu quero discutir principalmente com vocês hoje. Tudo bem? Então vamos lá, deixa eu diminuir meu rosto, não é importante. Então, preparando e submetendo seus documentos, módulo 3. Qual o objetivo desse curso? Nós vamos falar nesse módulo, você vai aprender a como preparar e enviar seus documentos para avaliação ao FCCPT. Uma submissão adequada é essencial para evitar o atraso no processo. E esse curso é focado somente no processo de convalidação profissional, ou seja, a equivalência da sua educação como fisioterapeuta nos Estados Unidos. Quais são os objetivos desse módulo? Eu quero que você entenda os requisitos de envio dos documentos, eu quero que você seja capaz de preparar corretamente os documentos para submissão e que você consiga acompanhar o status da sua aplicação. Mas quem sou eu que vos fala? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? Meu nome é Raoni Portela, eu sou fisioterapeuta desde 2011. Eu formei como fisioterapeuta numa universidade particular no interior da Bahia. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado. E eu tenho diversos cursos que não são reconhecidos aqui nos Estados Unidos. Ou seja, eu sou um cara normal. Então, se eu conseguir, por que você não consegue? E só para deixar bem claro, eu não sou advogado e não ofereço serviços ou recomendações legais. Somente relato minha experiência e aprendizado nesses quase 10 anos de processo vivência nos Estados Unidos. Certo, primeira parte. Preparando os documentos para o envio. São 3 passos basicamente que nós temos que seguir na preparação dos documentos para o envio. Primeiro, você tem que certificar que todos os documentos exigidos estejam completos. Você tem que digitalizar os documentos em alta resolução, caso seja necessário. E os documentos devem ser enviados na sua língua original. Não é neste momento que você fará a tradução para o inglês. Certo. Type 1 ou Educational Credential Review. Nesse momento, não importa. Se você estiver completando o Type 1 ou o ECR, a forma de submissão é igual para os dois. Primeira coisa, você vai precisar de um formulário que está no site do FCCPT. Ele se chama Attestation Form for Educational Credentials Review or Type 1 Review Service. Esse formulário, basicamente, autoriza o FCCPT a fazer a convalidação do diploma em seu nome. Você dá direitos legais para eles para fazer justamente esse processo de convalidação. E esse formulário deve ser reconhecido em cartório e o tabelião precisa preencher o campo necessário. Você vai ter 2 partes, uma parte inicial superior, onde você preenche as informações você mesmo, mas na segunda parte, a parte do reconhecimento de firma, como o reconhecimento de firma é um pouco diferente aqui nos Estados Unidos do que é no Brasil, não basta aquele adesivo que geralmente os cartórios imprimem e colam nos documentos. Precisa também que seja escrito o nome do tabelião, que ele assine e coloque a data. Isso é fácil de você instruir o tabelião. E em último caso, você só pede para ele assinar naquele campo, explicando a sua situação, por que você está precisando daquilo, e você completa os outros campos você mesmo, visto que você tem o adesivo lá oficial com todas as informações. Somente o adesivo de reconhecimento de firma não é suficiente. Você tem que completar também nos formatos exigidos pelo FCCPT. E, como sempre, esse formulário se encontra no site do FCCPT, naquele campo que eu já mostrei para vocês como chegar, no Requirements and How to Apply and Forms. Todos os formulários estão lá. Ok, vamos falar um pouco da parte dos documentos acadêmicos que você precisa enviar e quem envia cada um deles.
Os que são submetidos pelo aplicante, você serão a cópia autenticada do seu diploma de fisioterapia ou qualquer outro curso que tenha emitido um diploma. Então, se você tem especialização, se você tem mestrado, se você tem doutorado, você vai submeter uma cópia autenticada desse diploma. Nessa situação, não tem nenhum formulário para preencher, nem que o tabelião precisa preencher nada. Só o adesivo da cópia autenticada é mais do que suficiente. E você envia pessoalmente para o FCCPT. Os que são submetidos pela universidade são o Academic Verification Form, aquele formulário justamente que diz quando que você estudou, em qual universidade, em qual período, e você vai precisar de um para cada universidade que você estudou. No caso de graduação, especialização, residência, mestrado, doutorado. Mesmo que você seja na mesma universidade, por exemplo, alguém que estudou na USP, fez a graduação, o mestrado, doutorado, você vai precisar de um diferente para cada curso que você fez lá. A universidade também vai enviar o histórico oficial, o conteúdo programático ou ementa das disciplinas, depende de como eles chamam esse tipo de documento. E, caso você necessite, o Clinical Internship Form. Esse Clinical Internship Form é basicamente para as pessoas que não têm as horas suficientes de estágio supervisionado que são necessárias aqui nos Estados Unidos. Você pode submeter na forma que eu vou falar no próximo slide ou nessa forma do Clinical Internship. Você faz um período de internato, de estágio supervisionado numa clínica aqui, na maior parte das vezes. Não recomendo isso. A parte mais fácil de fazer isso é da forma que eu vou discutir no próximo slide. E, algo importante, o histórico e a ementa costumam ser assinados e rubricados pela universidade em cada página dos documentos. Isso garante a autenticidade desses documentos e que não houve nenhuma modificação por parte do aplicante. A verificação da licença profissional. Isso é a parte do CREFITO. O formulário se chama Request for Verification on Physical Therapy License e deve ser submetido pelo CREFITO. O CREFITO precisa preencher a primeira parte e solicitar. Você precisa preencher a primeira parte e solicitar que o CREFITO preencha a segunda. É o CREFITO que envia esse documento. Você não tem acesso ao envio dele. Todos esses documentos acadêmicos eles podem ser enviados ou por correio ou diretamente para o e-mail do FCCPT, que é esse help@fccpt.org. E eu recomendo para todos esses você escrever no campo do e-mail o seu número do aplicante e o nome completo do aplicante, para que seja mais fácil a identificação do documento que está sendo enviado com o seu caso. E o documento que eu falei, que você não precisa do Clinical Internship Form, é esse Postgraduate Clinical Work Experience Form. Muitas palavras só para dizer que é a comprovação de horas de experiência, você já depois que você se formou, de horas trabalhadas. Isso é submetido pelo aplicante, por você ou pelo seu empregador. E nos Estados Unidos, na parte da convalidação de diploma, vocês são exigidos 800 horas de estágio clínico. Se faltarem algumas dessas 800, por exemplo, no meu caso, eu tive 720 horas, 720 ou 740, bem, não importa. Então faltavam ou 80 ou 40. Você utiliza esse formulário, o Clinical Internship Form, e você vai mostrar que você trabalhou 1000 horas de trabalho de supervisionado. O que é esse trabalho supervisionado? No meu caso, por exemplo, eu trabalhava com outras 2 fisioterapeutas. Então, eu falei que como nós trabalhávamos juntos, meu trabalho era sempre supervisionado. Então, elas preencheram esse formulário e dessas 1000 horas que eu estou comprovando, eles utilizam 300 horas para complementar as horas do estágio clínico de graduação. Então, se a sua situação é que as suas horas de estágio clínico são menos de 500 horas, você está numa situação um pouco delicada, que você vai precisar sim fazer a parte do estágio clínico supervisionado, provavelmente numa clínica aqui dos Estados Unidos. Há algumas formas de você fazendo do Brasil, mas honestamente eu não conheço pessoas que tiveram estágio clínico com menos de 500 horas.
Então, essas 300 horas que você pode obter com esse formulário é mais do que suficiente. Então, só deixando claro, porque às vezes é um pouco confuso, você vai comprovar 1.000 horas de trabalho e o FCCPT vai aceitar 300 dessas 1.000 horas. Como é que você vai comprovar essas 1.000 horas de trabalho? Você vai comprovar com uma média de 30 horas semanais, supervisionadas, e aí você só faz a divisão do tempo. Quantas semanas eu precisei para atingir essas 1.000 horas de estágio supervisionado? Então seriam lá 300 vezes 10, 300 vezes 10, 300, você seriam 30, 36 a 38 semanas, dependendo da forma que você organiza isso. Tudo você vai datar e o seu empregador, o seu colega de trabalho vai ajudar a assinar isso. Esse formulário se encontra lá no site do FCCPT também, na parte dos formulários, e isso pode ser enviado tanto por correio quanto por e-mail. Na época que eu fiz a convalidação, essa opção do e-mail não existia, então eu gastei bastante dinheiro com envio via correios. Ok, local e formas de envio. Para onde você envia e como você pode enviar esses documentos. Se você for enviar pelos correios com remessa internacional, se a sua cidade tem FedEx ou DHL, são as opções mais comuns de envio a partir do Brasil. De preferência, as universidades que devem enviar os envelopes com o logo da instituição ou algum outro símbolo que demonstre a autenticidade dos documentos que estão indo lá dentro. O endereço para envio por correios é esse que está aí. Esse endereço também está no site do FCCPT. E só para lembrar que os históricos das emendas das disciplinas, assim como aquele formulário que vai para as universidades, podem ser enviados por e-mail. Nessa situação, sempre identifique para saber para quem esses documentos estão sendo enviados. E só para deixar bem claro, o FCCPT não retorna nenhum documento enviado e todos se tornam propriedade da agência. Então, cuidado. Eu já ouvi de pessoas que enviaram o diploma original para o FCCPT e não tinham uma cópia. Eles não pedem isso, eles pedem uma cópia autenticada. Não envie seu diploma original. Já a parte do histórico das ementas, esse sim, a universidade envia o documento original. Como via de regra, para todos os documentos que vocês solicitarem, eu pedi 2 cópias. Uma para arquivo pessoal meu e outra para envio para as instituições. Dessa maneira, se há algum problema, eu não tenho que esperar aquele tempo todo que eles levam para fazer os documentos de novo. Certo. Importante. Se for enviar pelos correios, sempre guarde o recibo de envio e pague pelo rastreio do pacote. Eu já tive documentos que foram enviados e foram perdidos. E o manezão aqui não pagou pelo rastreio, então nem tive como brigar. Então, custa um pouquinho mais, mas é uma dor de cabeça desnecessária na sua vida. Se você for enviar por um e-mail, solicite que seja copiado no e-mail para ter algum registro. Então, enviado, mas faz o CC, o cópia para o seu e-mail pessoal que você está utilizando. Não misture documentos que devem ser enviados pela universidade e pelo aplicante, pois o FCCPT não abrirá uma exceção para o seu caso e você terá que solicitar e enviá-los novamente. O que é isso? Você tem que enviar basicamente o seu formulário de autorização do serviço, aquele formulário que vai com a sua foto também, e muitas pessoas enviam esse formulário junto do envelope dos seus documentos acadêmicos. Nessa situação, o FCCPT entende que aquilo ali não foi enviado pela universidade, que você obteve os documentos e enviou de forma pessoal, o que pode levar a entendê-los que aqueles documentos podem ter sido alterados de alguma forma. Então, para evitar isso, separe a forma de envio. Quem tem que enviar o quê? E são basicamente só 3 instituições se você só tem a graduação. Você, o envio pessoal dos documentos, a sua universidade e o CREFITO. Ok, erros comuns nesse momento. Alguns erros comuns que eu já ouvi de muitas pessoas e alguns erros que eu cometi também. Documentos incorretos ou incompletos, você enviar os formulários
para as pessoas que não deveriam, você enviar o formulário pessoal junto com os documentos acadêmicos e vice-versa. E uma solução simples para isso é confira tudo 2 vezes e faça cópias em alta resolução dos documentos. Os documentos enviados pelo aplicante, quando deveriam ser enviados pela instituição, o que eu acabei de comentar. Confira os requisitos detalhados em cada formulário para que isso não aconteça. E não manter registro dos envios. Isso, pelo amor de Deus, da agora que do início do seu processo até o final, registrem passo a passo do que vocês estão fazendo. Não confiem na memória de vocês. Vocês vão ter muitos logins, vão ter muitas senhas, vão ter muitas datas de pagamento, datas de envio. Mantenha isso tudo por escrito, seja de forma física, seja de forma digital, e sempre mantenha cópias. E nessa situação, solicite ou pague pelo rasteio e que seja copiado nos e-mails, no caso de submissão eletrônica. Algumas dicas práticas nesse momento. Organize seus documentos em pastas físicas e digitais. Use um checklist para garantir que nada seja esquecido e revise cada documento antes do envio. Para os documentos que vocês precisam fazer cópias digitais, na época que eu precisei, eu tinha um Samsung Galaxy, eu acho que Galaxy 7, Galaxy 8, e eu utilizei a própria câmera desse celular para fazer as cópias, a digitalização. Eu utilizei uma mesa de vidro, coloquei o celular por cima e botei os documentos embaixo, de forma que as fotos fossem sempre firmes, na mesma posição, e eu só modificava o documento que estava embaixo dessa mesa de vidro. Isso é uma sugestão para quem precisa fazer isso. Eu sei que existem padrões hoje de digitalização de documentos, mas honestamente você não precisa fazer isso. A maior parte dos celulares atuais tem câmeras melhores do que a que eu tinha no momento que eu fiz esse processo e que foi aceito. Então eu recomendo que vocês façam isso. Ok, qual foi a minha experiência no processo? Agora vocês vão ouvir algumas coisas engraçadas e desesperadoras. O histórico. Vocês acreditam que eu recebi o histórico escrito que tinha feito o curso de Ciências Contábeis ao invés de Fisioterapia? E estava ali pequenininho. Todo o resto estava correto, tudo de Fisioterapia, mas no início eu estava dizendo que eu tinha me formado em Ciências Contábeis. Claro, tive que solicitar, retornar e modificar para a forma correta. Por que é importante revisar os documentos? Na ementa das disciplinas, na minha situação, faltaram ementas de 2 cursos que eu fiz. Ou seja, por exemplo, fisioterapia em angiologia e fisioterapia em neurologia. Faltaram esses 2 cursos. No histórico tinha lá dizendo tudo bem que eu cursei, mas na hora que vieram as ementas, eles não estavam lá. Se eu enviasse esse documento faltando, no momento da convalidação do diploma, o FCCPT ia interpretar que eu tinha aquela deficiência na minha formação e eu ia ter que gastar mais ainda fazendo disciplinas extras. Então, uma forma simples de vocês conferirem isso todas as disciplinas que você tem no seu histórico, você confira se as ementas estão lá. Eu sei, são muitos documentos, são muitas páginas, mas é muito mais barato do que você ter que pagar para ter um documento corrigido depois, ou ter que pagar pelos cursos extras que vocês vão ter que fazer na convalidação do diploma. E um exemplo disso daí foi justamente que dessas ementas dos cursos que eu fiz, eu lembro que havia um curso que correspondia ao outro. Era o curso de saúde da mulher, mas que estava na descrição com um curso de ortopedia. Então, tava lá a disciplina, fisioterapia em saúde da mulher, mas quando você lia a descrição da disciplina, era a mesma descrição do curso de ortopedia. Então, é um erro também. Se eu precisasse do que eu fui ensinado do meu curso na parte de saúde da mulher, estaria faltando na hora da avaliação pelo FCCPT. Então, muito cuidado. E uma situação que é comum com várias pessoas que fazem o envio dos documentos é que as universidades muitas vezes não enviam os documentos. Foi o meu caso. A minha universidade se recusou a enviar os documentos, dizendo que não fazia esse tipo de serviço. Eles não queriam, estavam de má vontade ou realmente não faziam isso. Como é que eu contornei essa situação?
eu tive que solicitar autorização para enviar em nome deles e envelopes da própria universidade. Eu fui lá, pedi alguns envelopes que cabiam todos os documentos, pedi autorização deles para enviar, escrevi o envelope em nome deles, fui nos correios mais próximos da universidade e fiz o envio. Claro, pedindo rastreio. Então, eu não deixei nenhum rastro de que foi feito mas eu tive que pedir autorização da universidade. Essa situação é comum, é bem comum, e eu já conheci algumas pessoas que tiveram que fazer a mesma coisa. Hoje, com o envio eletrônico, isso é muito facilitado, mas ainda assim é possível que vocês possam passar por uma situação semelhante. Ok, resumo. Preparar e enviar os documentos corretamente é fundamental para a convalidação do diploma de vocês. Quando em dúvida, o site do CCPT possui toda a informação atualizada para fazer o envio de forma correta e evite atrasos organizando-se e seguindo um checklist. Ok, mas qual checklist? Basicamente é isso que você vai precisar. Os documentos que são submetidos pelo aplicante, você, o Type 1 OECR Attestation Form, é o formulário que tem um campozinho para você colocar sua foto no tamanho de passaporte. E lembrando, essa foto você não pode grampear. Utilize um band-aid para... Band-aid não, perdão. Um durex, uma fita adesiva simples, para colar a sua foto lá. De forma bem simples. Não use cola, porque isso vai dificultar a retirada da foto lá no FCCPT também. Eles recomendam o uso de tape, o uso de uma fita adesiva. O diploma autenticado você vai enviar e o Postgraduate Clinical Work Experience Form. Isso eu recomendo para todo mundo já enviar, mesmo que você ache que você tenha as horas suficientes. Porque em algumas situações há uma conversão do número total de horas com crédito horas. É uma fórmula matemática meio maluca que eu não vou entrar agora nessa situação. Mas basicamente, se você tem a forma de comprovar essas 1000 horas de trabalho que vão te garantir 300 horas a mais, envie. Vai facilitar a sua vida se você precisar comprovar essas horas. Quais são os documentos submetidos pela universidade? O Academic Verification Form, o Clinical Internship Form, se for o seu caso. E lembre, na maior parte dos casos, você só vai precisar disso se você tiver menos de 500 horas de estágio supervisionado, coisa que com as 300 horas extra do Clinical Work Experience não chegue naqueles 800 horas. A maior parte das pessoas não vão precisar desse Clinical Internship Form. O histórico oficial e a ementa ou conteúdo programático oficial. Depende de como a sua universidade chama. E esses documentos podem ser enviados ou por correio, lembrando da forma que eu falei agora, que eu tive que submeter, ou tudo sendo submetido eletronicamente. E os documentos submetidos pelo CREFITO só é o formulário do Licensure Verification Form. Esse daí, o CREFITO pode enviar ou por correio ou por e-mail. Eu acho que eles vão preferir enviar por e-mail, mas fica a critério deles. Todos peçam uma forma de rastreio ou que vocês sejam copiados nos e-mails. Não bobeiem com isso. Certo. What's next? Qual o próximo passo? No módulo 4, nós vamos falar justamente da tradução dos documentos. Você vai aprender as exigências da tradução e como encontrar tradutores certificados. Mas isso não é hoje. Hoje eu só quero agradecer por vocês assistirem mais esse vídeo. Espero que eu tenha sido capaz de ajudar vocês um pouco nesse processo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, me deixem saber. Estou aqui para ajudar vocês. Tudo bem? Tenham um ótimo dia.